A paz do Senhor para todos os queridos irmãos, irmãos do Brasil, irmãos do mundo inteiro, que estão nos acompanhando e estudando conosco as nossas lições bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Desta feita, estamos estudando a lição bíblica de número 13 para adultos, cujo tema é a Cidade Celestial. Chegamos então a nossa última lição do trimestre. Que lição maravilhosa, que lição poderosa. Espero que este trimestre tenha sido para você tão maravilhoso quanto para mim, quanto para nós. Agradeço muito a todos que participaram, a todos que, de uma forma ou outra, deram o melhor de si para este momento, para este programa de comentários aqui na CEDEB TV Oficial. Muito obrigado a todos. Quero mandar um abraço especial ao meu querido pastor Valdomiro Pereira da Silva, pastor da nossa convenção aqui na Bahia e também pastor desta cidade bonita de Salvador. Vamos agora que estamos com 3 câmeras abençoadas, vamos aqui para tete a tete, para agradecer a todos os nossos queridos irmãos da terceira idade. Alô, meu querido presbítero Djalma. Alô, meu querido Everaldo Cassiano. Alô, minha querida mamãe, a irmã Liberaldina, dirigente de Círculo de Oração, cheia do Espírito Santo. Um abraço também a todos os irmãos da terceira idade que estão aniversariando. Irmã Carminha, irmã Milícia, que ainda está se recuperando de uma enfermidade. O Senhor vai te dar a vitória em nome de Jesus. Muito obrigado também a todos os queridos filhos, a todas as irmãs das visitações que têm apoiado tanto o nosso ministério, fazendo essas visitas tão abençoadas. Um abraço principalmente à nossa querida irmã Isabel. Olha, que Deus abençoe a todos vocês. Quero mandar um abraço especial também a todas as mulheres. A nossa querida irmã Lucinha, minha esposa amada, ela que cuida das mulheres com muito carinho, com muito zelo, e eu quero agradecer a Deus por todas as mulheres que têm se empenhado no ministério do Senhor. Amém? Então vamos aqui, nesta câmara aqui aberta, para falarmos da cidade celestial. Prepara aí o seu lápis, a sua caneta e também vai anotando aí tudo que aparece. Um abraço querido ao Valmir Júnior, e a toda a equipe aí da Vox FM, que vocês não estão vendo, mas estão ouvindo. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Amém? Vamos lá então, meu querido Tony, que é agora o nosso assistente, assessor aqui para os assuntos gráficos. Bota aqui na tela, esta bonita tela aqui, ó. A jornada do crente, ela não tem um rumo incerto, mas ela tem um rumo certo. Ela está se dirigindo não à terra em si, mas está se dirigindo à cidade celestial. Vamos então colocar aí o texto áureo. Diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. E a verdade prática diz assim, bota aí na tela, por favor, sim. A cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada, que iniciou com o novo nascimento e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. Agora vamos à leitura bíblica em classe, está em Apocalipse capítulo 21, versículos de 9 até o 14 e também capítulo 22, versículos de 1 até o 5. Vamos lá, Apocalipse 21, a partir do 9 diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinham 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos,
e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Glória a Deus. Minha gente, vamos aqui a essa câmera para a gente testar logo ela aqui. Que maravilha! Rapaz, cada vez mais a coisa aqui vai ganhando um contorno maravilhoso, né? A produção aqui está espetacular. Tomara que o apresentador aqui acompanhe pelo menos 40% aqui do que é a qualidade de todo este aparato tecnológico tão especial. Continue orando por nós. Estamos trabalhando incansavelmente para dar o melhor. Deus abençoe ao jovem Adonias. Deus abençoe a irmã querida Sueli. Deus abençoe a Bia, toda essa família tão querida. Olha, também quero agradecer a Deus por tanta gente que tem nos apoiado aqui em Salvador, na Bahia, todos os campos. Meu Deus, ao Valbert. Deus abençoe a todos os queridos pastores. Pastor Eliúde do Amaral, pastor Edivaldo Filho, pastor Luiz Otávio, o pastor Antônio Márcio Braga. Que Deus abençoe. Meu Deus, que alegria ter vocês aqui. Um abraço também aos queridos auxiliares que nos ajudam ali no campo de Capelinha, ao querido presbítero Daniel Moraes, pastor Francisco, pastor Flaviano, pastor André. Meu Deus, com certeza esquecerei alguém. Também não dá para citar todo mundo, senão vai ficar aqui, né? Mas a pouco a gente vai citando alguns. Vamos aos tópicos. Primeiro tópico, então, é o paraíso eterno. Coloca aqui na tela, por favor. O paraíso eterno. O que é o paraíso eterno? É a primeira pergunta, né? O que é o paraíso? O paraíso são os Champs-Élysées, ou os Campos Elíseos, da Ilíada. É Ilíada de Homero? Bem, eu não me lembro agora se os Campos Elíseos são da Ilíada, do livro de Homero, um grande clássico grego, mas eu sei que os Campos Elíseos é a mitologia, um lugar de paz, um lugar de tranquilidade, um lugar em que todos são puros. Veja, gente, eu estou falando sobre os Campos Elíseos porque tem muita gente que está pensando o seguinte, que o paraíso dito na Bíblia é uma miragem, é apenas algo criado para poder trazer paz ao coração daqueles que sentiam a falta do Senhor Jesus e, posteriormente, aqueles que estavam sofrendo, sendo perseguidos pelos imperadores romanos e até mesmo pelo judaísmo. Então, diz os incautos, aqueles que têm a mente cauterizada, que o paraíso foi uma criação do próprio Senhor Jesus Cristo para poder acalmar o coração daqueles que estavam desesperados. Nada mais longe da realidade. Primeiro, porque o Senhor só tinha verdade nos seus lábios. Ele dizia, em verdade vos digo. Segundo, porque todas as palavras do Senhor, elas continuam vívidas e valendo, porque ele disse, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Os judeus ficaram pesarosos, com medo, mas ao terceiro dia, realmente ele ressuscitou. Os discípulos esqueceram da palavra, mas ele ressuscitou. Ele disse que enviaria o Espírito, e ele enviou. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até quando os séculos acabassem, e está conosco. Ele está com você? Aqui no Tete a Tete. O Senhor prometeu, ele cumpre as suas palavras na sua vida. A maior promessa do Senhor Jesus não é uma geladeira nova. A maior promessa do Senhor não é um carro elétrico de última geração. A maior promessa do Senhor não é um monte de amizades. A maior promessa do Senhor é, eu vou, mas eu voltarei para vos levar para mim mesmo. Louvado seja aquele que tem essa esperança para nos dar. Abençoado seja aquele que crê nessa vívida esperança, que é como a âncora da alma, firme, inabalável e que penetra além do véu. Vamos aqui. O paraíso, portanto, é conforme o Senhor Jesus disse, aquele homem, aquele
salteador ou ladrão, numa linguagem mais ocidentalizada, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor disse: hoje estarás comigo no paraíso. Então, quando o Senhor Jesus, ele luta contra a morte e a vence, ele luta contra Satanás e o vence, então ele desce às regiões mais baixas da terra, conforme diz o apóstolo Pedro, e ele, vindo às alturas, traz consigo o cativeiro. Então, deu dons aos homens. E ele então, ao subir, ele também leva o paraíso para perto do trono de Deus. Daí que consideramos que o paraíso, na verdade, é um lugar de graça, um lugar de paz, mas não aqui na terra. Também não é um lugar fictício, mas um lugar preparado pelo Senhor Jesus. É um lugar, como nós vamos ver, um lugar de transição. É claro que todos aqueles que andaram conforme a justa verdade terão, como um seio de Abraão no Antigo Testamento, esse lugar no paraíso, um lugar de gozo, de esperança, mas ainda um lugar de transição, em que aqueles que morreram em Cristo, ou aqueles que morreram na fé em Deus do Antigo Testamento, estarão aguardando o chamado do nosso Senhor para se apresentar. Agora, o que é a cidade eterna? A cidade eterna, conforme diz Apocalipse, no capítulo 22, aqui nessa câmera, já que você botou, vamos lá, nela. No capítulo 22, em contraste com a cidade de Babilônia, aquela que era a mãe de todas as prostituições, aquela cidade que cresceu, aquela cidade cujo comércio assambarcava toda a terra, aquela cidade que era cosmopolita, ou seja, havia ligação em todo o mundo dela. Mas agora está escrito: caiu a grande cidade, a cidade de Babilônia. O seu cheiro, ou seja, do enxofre, da queimadura dela, subirá até os céus. Mas agora o Senhor leva João para um monte alto e ali ele vê: agora esta cidade não sobe da terra, essa cidade desce dos céus, toda ataviada, quer dizer, toda bem elaborada, toda bem arrumada. Ela significa a esposa do Cordeiro. Oh, glória a Deus! É o lugar de gozo do Cordeiro. Assim como Davi, ele almejou ter o seu palácio em Jerusalém, mesmo quando ainda os jebuseus eram quem dominavam ela, assim também o Cordeiro, ele anseia ter a sua noiva, a sua cidade, o seu lugar de comunhão. Glória a Deus! É um paralelo maravilhoso, né? Um encontro de duas ideias maravilhosas na Bíblia Sagrada. Então a cidade eterna é este lugar em que o sol da justiça é que brilhará. Não haverá necessidade mais de candeeiro, de lamparina, de óleo, não haverá mais necessidade de usinas eólicas, não haverá necessidade de usinas solares ou mesmo de cachoeiras, mas há um rio cujas correntes alegram a cidade do meu Deus, o santuário da morada do Altíssimo. E Deus está no meio dela, diz o salmista. Aqui, na cidade eterna, se cumprirá, porque Deus será tudo em todos. O brilho do Cordeiro, o sol da justiça, é que iluminará toda a cidade. Aí sim nós teremos esta cidade eterna. Diferente do paraíso, que o paraíso é um lugar intermediário, a cidade eterna será um lugar duradouro. Nós vamos ver uma nuance aí, uma diferença aí, porque a cidade celestial será para a igreja que andará em ruas de ouro, mares de cristal. E quando se fala assim, óbvio, que talvez não seja esse material exatamente, esse material químico, o ouro, o cristal, mas é semelhante, né? Porque o material lá de cima não é 24 quilates, não. Glória a Deus, é um ouro especial, mais precioso do que o ouro de Ofir. Oh, glória a Deus, o Senhor, aquilo que olho não viu, ouvido não ouviu e nem
subiu ao coração do homem, ou seja, ninguém pensou, é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então a cidade eterna é o próprio céu, é o céu de verdade, é o lugar maravilhoso preparado para a igreja do Senhor. Ali, então, Deus será tudo em todos. A terceira pergunta do tópico 1 é: quando a eternidade começará? Bem, qual é a sequência dos acontecimentos? Aqui na Câmara Auxiliar, aqui tudo tem nome, né? Primeira coisa, o Senhor Jesus, ele voltará para buscar a sua igreja. Então, ele não descerá à terra, estará nos ares, né? É a primeira fase da segunda vinda. Então, ele virá buscar a sua igreja nos ares, conforme Tessalonicenses, né? Capítulo 5, o Senhor, ouvida a voz da trombeta, o alarido, a voz do arcanjo, então o Senhor descerá do céu e aqueles que estiverem mortos serão transformados, ou melhor, serão ressuscitados, nós que ficarmos vivos seremos transformados, e então encontraremos o Senhor nos ares. E então, junto com os nossos irmãos, subiremos e estaremos para sempre com o Senhor. Aqui na terra, enquanto se processa o tribunal de Cristo, o tribunal das obras, aquilo que nós conseguimos multiplicar com os nossos talentos, então, aqui na terra, haverá o início da grande tribulação. Aqui na Tete a Tete, quanto tempo de crente você tem? 10, 50 anos? Procure multiplicar os seus talentos. Procure fazer, mesmo desse pouco que o Senhor me deu, ou te deu, o muito. Porque naquele dia ele vai dizer: bom está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Este será o momento em que o Senhor receberá os seus servos e os seus servos receberão a recompensa, o galardão de tudo. Alguém diz assim: eu quero ir para o céu nem que seja para lavar banheiro. Bem, eu não sei. Eu quero ir para o céu e quero ser honrado. É claro que o primeiro movimento é ir, é subir, é chegar. Mas eu quero aqui na terra que os meus talentos sejam múltiplos. Eu quero granjear outros talentos. Né? É muito importante isso, que nós utilizemos os nossos dons para servir ao Senhor, para que possamos prestar contas a Ele de tudo quanto fizermos aqui. Vamos aqui na Câmara Central. Depois que a grande tribulação começa aqui na terra, então haverão 3 anos e meio de paz, tranquilidade, mas também de domínio, de totalitarismo. Isso já está acontecendo. Inclusive no nosso país, você que tem um mínimo de senso, já dá para perceber, né? Nos 3 anos e meio, o anticristo rompe com Israel, então começa um reinado de terror. Tudo agora é pela força. Então Israel não se submete a ser dominado pelas forças demoníacas, então começa a preparação para a grande guerra. No final dos 7 anos, quando Israel vê que está perdendo a guerra e será aniquilado, destruído, clama pelo Senhor. E ele então vem em seu socorro, põe o seu pé no Monte das Oliveiras, que é fendido em 2, e então ele vence seus inimigos com o sopro da sua boca. Começa então uma nova fase, que é o milênio. Vejam bem, no milênio, aparentemente haveria um reinado de paz, e é verdade, mas lembre-se que ele regerá as nações com vara de ferro, e todos têm que subir a Jerusalém para poder pagar os seus tributos de adoração ao Senhor, para poder se curvarem perante ele, confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Mas embora seja um reinado, um tempo de prosperidade, ainda não é o paraíso total, não. Depois que passam 1000 anos, então acontece uma nova fase, é o grande trono branco. Então todos irão se apresentar perante o grande trono branco,
serão julgados conforme a sua obra, as suas obras, e então acontece o desfecho final. Aqueles que andaram conforme a reta justiça, então serão as suas vestes embranquecidas, resplandecerão como as estrelas no firmamento, e então serão separados como um homem separa os bodes das ovelhas, e aqueles irão para o descanso eterno, e os outros irão para o lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos. Ali então começa a eternidade. Depois que houver esta separação, em que os justos refulgirão, brilharão como as estrelas no seu maior fulgor, então haverá novamente uma reestruturação da terra, como hoje conhecemos. Ela será banida, ela será queimada, ela será varrida, vai ser como um vestido, ela vai ser enrolada e queimada. Então haverá um novo céu e uma nova terra em que habita a justiça. E nós vamos ver, eu estou antecipando aqui, porque a lição fala sobre a cidade celestial, mas a gente vai falar um pouco mais detalhado sobre isso. O que importa dizer aqui é que então a eternidade começa. Uma eternidade de gozo e de paz para os justos e uma eternidade de dor e sofrimento, conforme vimos na lição anterior, no lago de fogo. Pare e pense, para onde você está indo? Este é o momento de decidir. Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito, não endureça o vosso coração. Amém. Vamos, então, Tony, ao segundo tópico, agradecendo a Deus pela vida aqui do Adonias. Deus te abençoe. É o Adonias que planeja isso aqui, gente. Essa coisa maravilhosa, essa coisa linda aqui. Eu depois fico olhando o programa assim, eu digo, rapaz, até eu tô bonito. Aqui, ó. Eita Deus. Não pode prender a respiração o tempo todo, mas é uma graça, né? Glória a Deus. Então, quero agradecer a Deus pela sua vida, viu, Adonias? Continue fazendo a obra do Senhor. Eu até coloquei um chazinho aqui, acabei não bebendo. Tá bom. Glória a Deus. Que eu também comecei, né? Bebendo um chazinho, bebendo um cafezinho. Daqui a pouco o pastor Gesso também bebeu, depois Kleber quis beber também. Quer dizer, complicado, né? Nada. Meus amigos, gente boa, Deus abençoe a vocês em nome de Jesus. Adonias, está na hora de você trabalhar. Presta atenção aí, ouvido. O eterno e perfeito estado. Eterno e perfeito. À luz da doutrina bíblica, nós temos pelo menos 3 descansos. O primeiro descanso é o descanso dado por Josué na terra prometida. Então, este líder, está escrito, vos dará descanso. Mas você sabe que quando Josué chega na terra prometida, é guerra. É terra que mana leite e mel, mas é luta, é prova, é guerra. E Josué morre sem dar o descanso completo ao povo. Embora a terra, diz a Bíblia, descansou das suas guerras por um período, mas depois voltou novamente a ter as guerras. Segue-se então o tempo dos juízes. Um juiz sobe, daqui a pouco as guerras novamente, a escravidão novamente. Aí então vem o período dos reis. E então com Saul houveram muitas guerras, com Davi também muita guerra, mas Salomão teve um período maravilhoso, magnífico de paz. Mas ainda não foi o descanso. Pelo que o salmista Davi disse, ainda resta um descanso para o povo de Deus. Vem o escritor aos Hebreus e diz, porque se Josué tivesse lhes dado descanso, não falaria posteriormente o salmista de um outro descanso. Então, diz ele, resta um descanso para o povo de Deus. Mas quem é que vai dar esse descanso? Esse descanso só o verdadeiro sumo sacerdote, o sacerdote perfeito, o rei perfeito,
O homem perfeito, glória a Deus, é capaz de dar-nos o descanso. É aí que então os nossos corpos, ele terá um momento de glorificação, um momento de perfeição, um momento de descanso eterno. É preciso ter cuidado com essa questão do descanso, porque o descanso eterno não é uma paradeira, viu, Tony? Aqui nessa câmara auxiliar aqui, não é uma paradeira, descanso. Vamos descansar, irmão, mas chega lá no céu, oh, Jesus. Não, lá é trabalho. Quem está pensando que vai ficar com controle remoto lá no céu, ó, só mudando o canal, que vai ter... Não, lá no céu não é assim, não. No céu não é lugar de preguiça, não. Céu é lugar de trabalho. Céu é lugar de gozo. Céu é um lugar maravilhoso. Então os nossos corpos serão glorificados. Ali não haverá doença, ali não haverá pranto, ali não haverá lágrima. Ali o trabalho será enobrecedor. Será o estado perfeito. Agora, à luz de Apocalipse capítulo 22, versículos de 1 a 5, eu disse a vocês que eu adiantei, também haverá um lugar de doçura, de saúde completa. Haverá ali um rio maravilhoso de paz. Haverá também uma árvore que dá o seu fruto de mês a mês e que as nações vão até esta árvore para ter a saúde dos seus corpos. Que maravilha, né? Então aqui nós temos, à luz de Apocalipse, comparações com a cidade santa, com o estado perfeito. Primeiro, há um rio, conforme eu disse já que o salmista falou, um rio cujas correntes alegram a cidade do Deus vivo, o santuário da morada do Altíssimo. Segundo, a comparação a uma árvore. Está escrito que o justo florescerá como a palmeira. E também o Salmo de número 1, ele é como a videira plantada junto às águas. Salmo de número 128 é como a videira plantada junto ao caminho das águas também, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Isso é o estado perfeito. Não haverá mais dores, não haverá mais lágrimas e a presença de Deus, porque Deus será tudo em todos. Esse é o estado perfeito. Glória a Jesus. Ô irmão, falando de céu, falando de perfeição, e nós olhamos para o nosso redor, vemos tantas coisas imperfeitas, vemos tanta dor, tanta miséria, tanta morte, tantos assaltos, tanta violência. Meu Deus! E quando nós olhamos o céu, meu Deus, dá vontade de ir para lá. Eu queria ir para lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só para ver o meu rei. Eita Deus, que o Espírito que clama, vem, possa acender em nós esta chama. A chama do desejo de estar lá. Por fim, o terceiro tópico, o estado final de todos os santos. O que todo crente salvo deve esperar? Aqui na Câmara Auxiliar. O crente deve esperar um lugar de gozo, de eterna graça, né? Há um lugar que é o céu, mas vejam bem, o céu é maravilhoso, o céu tem coisas inefáveis, maravilhosas. Aqui nós vivemos em cidades que muitas vezes são cidades sujas, outras são cidades violentas, outras são cidades fantasmas, que quase não mora ninguém. Outras são cidades sem crianças, cidades tristes, né? Outras são cidades gélidas, cidades que as pessoas não podem andar sem ter vários capotes contra o frio. Outras cidades quentíssimas, parece até o Laele, né? Então, meu Deus, tem de misericórdia. Outras são cidades tecnologicamente avançadíssimas, mas cujo custo de vida é proibitivo. Então, cada cidade tem o seu ponto positivo, mas também o seu ponto negativo. Mas quando a gente olha essa cidade, que é o estado, oh meu Deus, do crente, o estado final do crente, nós vemos uma cidade aqui mesmo. Vá, Tony, isso, antecipou, depois não fez
uma cidade maravilhosa, né? Uma cidade perfeita. A cidade que desce do céu. O que vem do céu é perfeito. É uma cidade quadrada, né? É uma cidade em que está bem postada. Ali os fundamentos dos apóstolos. Meu Deus, que coisa linda, que coisa majestosa. Então o crente deve esperar o melhor. Agora, o segundo subtópico do tópico 3 também é uma coisa importante. Olha, viveremos todos em unidade. Então aqueles que morreram na fé do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, esses se encontrarão com aqueles que subiram como igreja e junto àqueles que vieram depois, mesmo na grande tribulação, mas que não se deixaram marcar com a marca da besta e que foram salvos como que pela espada. Todos esses. E também aqueles que foram justificados durante o grande trono, diante do grande trono branco. Esses se encontrarão e então todos seremos um só. Não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher. Todos seremos um. Aí seremos um estado de unidade. Todo mundo é igual perante Deus. É um estado maravilhoso. Glória a Deus. Aí, gente, céu e terra será a mesma coisa. O transporte aí vai ser rápido. Não vai precisar do Elon Musk, não vai precisar da NASA, não vai precisar de combustível, porque os nossos corpos eles serão transformados. Mas haverá um momento em que viveremos em plena paz, em pleno gozo, em plena comunhão. E por fim, glória a Deus, finalmente em casa, meu Jesus. Aqui na Tete a Tete, você que hoje está sofrendo, está chorando, saiba que há uma promessa para aquele que crê. Há uma promessa para aquele que espera. Uma promessa para aquele que não se deixa levar pelas anomalias, pelas circunstâncias avassaladoras da vida. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. A promessa é muito mais do que a salvação do corpo, é a salvação da sua alma. É a esperança de que um dia seremos arrebatados para estar com Ele para sempre. E assim seguir-se a eternidade. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que toda a promessa de Deus seja absorvida pelas nossas mentes e que o Espírito Santo de Deus possa colocar em nós esse desejo ardente de possuir a terra prometida eterna, em nome de Jesus. Assim, meus amados irmãos, queremos agradecer a todos, já nos despedindo, louvando ao Senhor pela sua vida. E não esqueça que de 12 até 19 de agosto, nós temos os 70 anos da Assembleia de Deus aqui em Capelinha. O nosso presidente estará presente, o querido pastor deputado Samuel Júnior também estará presente, ele e toda a sua equipe, o pastor Edivaldo Filho, o Adonias já prometeu que vai também estar conosco, vai ser maravilha. Adonias ir num evento assim, meu Deus, é raro. E também o pastor Márcio Braga, o pastor Luiz Otávio, a missionária Maria Aguiar. Meu Deus, vai ser uma semana de muita alegria para todos. Desde já, fica aqui o convite para todos vocês. Vão nos honrar em nome de Jesus. Até a próxima lição, que será o próximo trimestre. Prepare aí, que vai vir com tudo. Amém. CEADEB TV, uma herança de fé para você.